Então, hoje eu vou dar uma dica pra vocês. Cara, Um não, campeão, não, não. vocês podem subir sua. Esse do donate aí eu vou tirar, mano. Não, não quero mais origami. Filho da puta. Cadê? Qual que é o vídeo? Não, radioativo LOL, mano. Pelo amor de Deus, mano. O meu maior rival sempre foi ele, com certeza. É esse aqui? Mas, por exemplo, era muito mais difícil jogar do ponto de vista mecânico contra o Tinoz. Se você precisa de ferramenta, você está limitando suas opções. Pra mim, a forma como treino é errado, porque a maneira como ganham os jogos... Isso ainda não aconteceu. Ah, você xingado, mano. Você xingado, mano. Toda vez que eu apareço no radioativo, eu tô sendo xingado, mano. Aconteceu no Brasil, velho. Tá falando do cenário que, tipo, olha, não... Isso Quando já foi? aconteceu no Brasil. Quando? Qual o split, mano? A Loud ganhou 4 vezes seguidas traficando suporte de engage porque o Croc precisava de um suporte de engage, velho, pra jogar o Rio. É que eu acho que você também não tá procurando um atalho mais fácil. Eu não tô olhando, tá eu falando não tô que a olhando, eu tô nossa falando que é região... aqui, é o que eu tô vendo. Puta que pariu, mano. Vamos lá, rapaziadinha, começar mais um vídeo de hoje. O Kami já comentava um pouco sobre o Baiano, tá? Fui sincero, vamos ver. Rebolete Cara, o Baiano, mandou eu nunca joguei com o Baiano. Eu não sei se eu já joguei o mais recente do Radioativo. contra ele, talvez. Mas o Baiano era Bagre, não? Se eu não me engano, o Baiano era Mono Morgana, que já era Champion Bagre. Eu vou com a Morgana do Baiano. Vamos com a Morgana do Baiano. Ah, tem que explanar mesmo. Eu já sou hateado pela maioria desses caras aí, mano. Tá tudo bem. Não hateado, mas tipo assim... Eu nunca fui próximo dessa galera, sabe? Então é óbvio que sempre vão preferir os amiguinhos que eram próximos. Então dane-se. Ei! Na sequência, o mesmo também elegeu o seu maior rival na carreira. Eu acho do Tokers... Mano, eu acho que o Tokers era um jogador muito inteligente. Era muito difícil jogar contra o Tokers, porque ele era muito inteligente. Eu nunca o considerei um jogador extremamente mecânico. E até tudo bem, porque eu nunca me considerei um jogador muito mecânico também. Mas eu achava o Tokers muito inteligente. Eu acho que era difícil jogar contra ele especificamente também, porque a INTZ tinha um entendimento de jogo muito superior ao resto do cenário na época. Então era muito complicado jogar contra. Mas é que, tipo assim, vocês me fazem essa pergunta pensando que eu vou responder, putz, cara, eu ficava com medo de ser solado o tempo inteiro, o cara era absurdo. Não, eu nunca tive isso com o Tokers, sabe? Ele era difícil de jogar contra porque a INTZ e o Tokers, incluído nessa conta, era muito inteligente e jogava de forma muito inteligente. Mas, por exemplo, era muito mais difícil jogar do ponto de vista mecânico contra o Tinoz ou contra o Takeshi. E eu não acho que isso é um demérito. Falar que não era o melhor player de, tipo, sabe? O Kakashi talvez não seja o ninja mais forte, mas ele é possivelmente um dos mais inteligentes. O maior rival era o Takeshi, com certeza, porque a gente jogou muitos anos um contra o outro e sempre era, tipo... A gente sempre acabava se enfrentando em momentos mais próximos dos finais dos campeonatos e tudo mais. É, tipo assim, a NTZ era um time que era muito redondinho, eles tinham um entendimento de League of Legends muito, muito superior ao resto do cenário na época, sabe? Então eu acho que se a gente fosse Vilada ganhar da do NTZ... Rebola mandou R$2. Me respeita que eu acerto umas 100 pessoas de uma vez, revolta a vir um pouco que a parede tá incomodando. Cara, o Kami, ele tá sendo honesto, mano. Ele tá sendo honesto, tipo... Ele não tá querendo farpar ninguém, tá ligado? Ele tá sendo honesto. Eu não sei se vocês esperavam que ele fosse, tipo, tá farpando o Tokers. Tipo assim, o Tokers, ele nem podia ser o jogador mais mecânico pelo jeito que a gente jogava, mano. Ele não podia tomar tanto risco em campeonato como ele tomava em treino. Pelo jeito que a gente jogava, tá ligado? E o Takeshi, ele era um jogador muito focado na lane phase. Ele era um player que ele puxava 1v1, puxava 2v2 na side, tá ligado? Era o jeito que ele jogava. Então, tipo... Sei lá, ele tá falando a verdade? De alguma forma, seria na força Faz bruta. sentido. As pessoas acham Kami ou Tokers e tal, eu acho essa discussão, whatever, não vai mudar nada na minha vida. Fim do dia, eu juro por Deus, não dou a mínima. Eu Salve fico feliz por vocês Rebola, me escolhem. salve compatriotas, muito prazer aí, meu nome é David. Fala, Primeira vez aqui David. na live, mó da hora é... Salve Rebola, salve compatriotas, é muito prazer, meu nome é David, primeira vez aqui na live, tô muito empolgado pra esse subatom, vai ser da hora, vamos que vamos. Seja bem-vindo aí na live, viu, David? Salve rapaziada, salve Rebola, salve chat, me chamo David, muito prazer, eu infelizmente eu sofro de Alzheimer e... Salve Rebola, salve chat, vamos se fuder lá ainda. Não, foi. Aí, não. Ai, caralho. Porque eu acho que, de novo, eu acho que vem de um lugar de carinho, de torcida, sabe? Eu fico muito contente de ter criado isso com vocês, esse relacionamento com vocês. Mas quando falam, o Tokers era melhor, o Tim era melhor... Eu jogava pra fazer o meu melhor dentro da minha condição pro meu time.
se isso me tornaria o melhor, nunca foi meu foco, tá ligado? E você sabe qual foi a melhor bot lane em que o Titã já jogou contra? Ele comentou aí lá. Titanzada, qual foi a melhor botlane que você já jogou contra em stream ou Não, stage? acho que BRTT Lúcio não. Lucy BRTT. É? Do Brasil? Do Brasil? Do mundo? Guma e Keria, né, caralho? O BLG Elk e o On também foi um dos É, o melhores. Elk, o On é Também, você sinistro. foi bem também. E além do Exódio, a rapaziadinha entraram em um debate ali sobre o jogo entre Loud e PEN. Também falaram sobre problemas de treinos no Brasil, né? Os times profissionais. Vale a pena conferir, claro, já deixa o like nesse vídeo. Conteúdo atualizado de League of Legends você encontra aqui nesse canal, tá? Já publicamos inclusive um vídeo mais cedo e você pode também acompanhar. 10-0, guys. 8k de gold, mano. Que surra, né? Como é que mano, a PEN tá muito inconstante, não? Por que eles fazem um jogo desses? O draft era difícil, cara, de jogar, velho. Ah, mano. Era, mano. Nem tudo é draft não, Nem Samizão. tudo é draft, Osami. Pô, nem tudo é draft, mas Senão, tipo, você né, mudar seu Metade do jogo draft. tava ganhando Champ Select. Não, sim, mas tipo, você mudar seu draft de um jogo pro outro, tipo, de uma forma bruta, o jogo é muito difícil. Por exemplo, o jogo 1, eles vieram com uma proposta de EZ, Gwen, uma comp tipo, que joga no bloco, bem, tranquilo, e os caras têm que entrar neles. Beleza, foi fácil o jogo, tá ligado? Aí no outro jogo eles inventaram de pegar, tipo, N contra Milho, com comp, tipo, tudo melee, tá ligado? Muito free pros caras jogar, tipo, Azi, Lucian, Milho, tipo, tranquilo. Tem que entrar também nos caras. Que isso, o... Como assim o Titãs, o cara leu Talkers? Não, isso aqui foi uma boa discussão, Então, Sim, aí, mas- mas aí, ó, mas o faz jogo... parte. Tu não tem Faz parte, Calma aí, mano. ó, faz parte. faz do campeonato, Calma, mano. deixa eu só terminar. Faz parte do campeonato. Só que pra você poder jogar de uma comp de engage, você precisa ter ferramenta pra engajar. Você não Sim, tem mas, ó, tanta tu quer ver- ferramenta. Tu quer ver, Viado, quer ver, tipo assim. quer ver eu tirar outro argumento? Um argumento muito imbecil? Jogo 1, Runner tava de Galho, jogo 3 de Jace, os melhores champions dele. Jogo 2 jogou de Alien, não é bom. Jogo 2, Titã de Cork. Um dos champions que ele mais perdeu. Acho que o único champion que tem um rate negativo esse ano. O Carioca de Shinzal também não tem jogado bem em Shinzal. Então, tipo, eu posso simplesmente falar que, mano, eles estavam com champions que não são do conforto deles, por isso eles perderam. Não, mas não é só, Não necessariamente não a é só um comp. fator. Obrigado, Não é só um Vida. fator que faz perder. É, beleza. Não. O cara não executa bem o campeão, pode ser. O cara não tem um draft tão bom pra forma que o campeão quer jogar. Ou o time também não joga bem dessa forma, velho. Tem Sim, vários tem N sim, mas, fatores, tipo, tipo, pra sim, perder. Não é só um, tá ligado? Sim. Só que o que eu tô falando é eu que... mesmo. Os caras não podem draftar isso, entendeu? Não, claro, não falei que não Merda. pode draftar. Só tô falando que, tipo, mesmo pra mim, se você vai fazer uma Copa de Engage, você tem que ter ferramenta, velho. Senão o teu draft vai ser um lixo. Mas Os caras não. vão draftar pra trás, Mas tá aí ligado? tu vai chegar lá fora, e aí? É. Como é que Vai vai chegar... ser? Não, tu vai lá fora, os caras têm ferramenta pra jogar, velho. E eu, Não tem, não. viado, Mano, não o cara Não, pega a mas, Renata. sério, O cara pega a pega Renata. 5 bonecos aleatórios. Tipo, muito Não, bom. mano, não é a mesma camisa, não. Eu sei que não é, mas é por isso que eu tô falando. Tipo, ele tem várias camisas iguais. Obrigado por me defender. Essa daí é boa, tipo, o armário só com a mesma blusa. É igual o Art. Tem sim, caô, e aí não, é a mesma camisa. E ganha de ti lá, velho. Sim, Não então, tem, mano. mas aí ganha early, mano. Tipo, ele já estompa logo no começo, já começa Tu não ganhando. perde lane, não é tu não assim, perde não é lane assim, pros cara. caras, mano. Por que o tem isso? Ele só usa uma camisa? Eu não conheço esse cara, eu só lembrei do negócio Do Ranger. Eu mostrei o Ranger depois que a Taiga falou que é Eu nova vi, eu patente. achei muito bom esse vídeo. Cara, pergunta. Tu acha que o Sammy tava com uma visão muito limitada sobre a nossa região enquanto vocês falavam de LoL no geral? Não. Não. Eu acho que a gente tava falando com uma perspectiva de que a gente ainda tem esperança no LoL brasileiro. E ele não. Entendeu? Mano, Não, Mano, é pega tu os não jogos, perde lane pros caras, mano. pega os jogos da LCK, Tá? Tá. Que treta nós vimos? Fala aí. Mano, é muito engraçado, porque, tipo, o cenário de hoje é muito minúsculo. Tipo. Alguém pegou alguém casado? Não. Então, Senão seria cenário- estranho, né? É, senão seria estranho. Não, um cara que É, porque no cenário de LoL isso é comum, né? É, realmente. Um cara que... ele foi campeão, na época que tinha masculino, né? E ele tava em live, e aí ele ficou 1/8 e estavam xingando ele no chat, e aí ele foi, tipo, homofóbico em live. Tipo, super homofóbico, assim, um nível bem, bem pesado. Que Ele ele falou falou? uma parada bem pesada. E, tipo, meio que... Ele falou assim... E aí, Pesado. tá sendo cancelado? É, ele tá sendo cancelado porque, tipo... Primeiro que ele tava perdendo. Filho, você tá 1/8 no meu jogo.
Ah, não vai estar dando, né? Peraí, ele tava no Eu seu vou ter que time? xingar, infelizmente. Não, ele não tava no meu time. Porque se tivesse, ele teria sido misógino comigo. Porque, pô, o cara tá 1/8 de 7 no top, pô. Que isso? Não existe. Aí, guys, liberdade de expressão, mano. Não existe isso, mano. Vazou no mic? Não, vazou não, vocês estão mentindo. Tá, deixa eu terminar de ver o vídeo aqui. Tá. Deu falando merda. Os jogos que jogaram um time bom contra um time ruim, vê como Tchau. foi, velho. Mas aí é LCK, Assiste. mano. Então, mas tu tá falando lá fora, velho. Lá fora os times que a gente vai pegar, tipo, os viado, grandes são eu esses, tô, velho. eu tô falando quando o time brasileiro chegar lá fora e ele pegar um time que drafta sem tanta ferramenta que os caras conseguem executar, a gente vai tomar taca. Lógico entendeu? que a execução dos caras é muito melhor, velho. Então, isso é um isso fato, quer dizer pô. que a gente pode pegar e a gente pode treinar. Não quer dizer que você precisa. Se você precisa de ferramenta, você tá limitando suas opções, entendeu? Você pode, tipo, tentar errar e tá tudo bem, mas você pode tentar e melhorar. Porque pode chegar numa hora que a PEN drafta aqui na LTA sem ferramenta e ganha de todo mundo. E aí, como é que você vai ficar? Como é que você lida com um time que tá numa região que todo mundo só consegue ganhar com ferramenta e eles ganham 100? Viado, é impossível você ganhar desse time. Mas cara, isso aí não aconteceu, mano. Nunca aconteceu no Brasil, velho. Tá falando de cenário que, tipo, Isso quando já foi? aconteceu no Brasil. Quando? Qual o split, mano? A Loud ganhou 4 vezes seguidas draftando um suporte de engage porque o Croc precisava de um suporte de engage, velho, pra jogar o Rio. E eles ganhavam de maioria 4 dos times vezes com qualquer draft. seguidas, velho. Não, velho, não era qualquer draft, eles tinham um draft setado, mano. A Loud jogava de um jeito. Era draft específico, setado mano. mesmo. Era Ele setado, eu sempre tinha tava lá, engage, velho. sempre Os tinha caras engage. conversavam, sempre tinha, mano. É assim que os caras jogavam, velho. E ganharam 4 vezes seguidas, velho. E ninguém fez isso, nunca. Mas é meio doido pensar isso, né? Porque isso aí não funciona lá fora. É, isso que eu tô falando, mas não adianta você querer fazer uma coisa que você não consegue fazer e nem ganhar aqui, velho. Não, olha só, o que não adianta, aí é questão de objetivo. Se você quer ganhar aqui dentro, você se limita ao pensamento que você tá falando. Se o seu objetivo é ser bom o suficiente pra jogar lá fora e ganhar aqui a consequência disso, aí a lógica que a gente tá apresentando faz mais sentido, entendeu? Posso perguntar uma coisa rapidinho? Vamos botar aí, tu treina com a parada, tu treina dessa forma, tá ligado? Não adianta, Mano, não acho que... O Saci, até que teve corte aqui. Mas o Saci tá, tipo, muito tempo tentando falar, mano. Ô, Vini, teve sub da Kick, tá? Do Joja. Tá. Todos os times não tentam, velho. Todos os times tentam. Meu time, por exemplo, jogou de Fiddlestick, suporte, mano. Tipo, a gente tenta, todo time tenta. Só que, tipo, executar isso no stage é muito mais Cara, vai difícil, tomar no cu, mano. Tem alguém me sabotando nessa porra desse subatom, mano. Vai se fuder. Não teve um sub na Kick que tava 40 horas, tá 41 e 16, mano. Não faz sentido essa merda, mano. Cara, não teve um alerta, mano. Não teve um alerta. Um alerta. E subiu 1h15. Não é tão... Ah, calma aí. Kimi e Richard Caputo. Obrigado, viu, Kimi, pelos 20 subgifts. Puta que o pariu, a hora que eu atualizei, vou ter que colocar na mão de novo. Kimi e Axion 909. Simples, cara. E ninguém quer ficar perdendo, tá ligado? Tipo, ninguém quer ficar perdendo, mano. E nem sabe se a parada vai dar certo, tá ligado? Não, mano. Deixa eu perguntar uma coisinha. Rapidinho. Se você tá aqui, né, com essa composição da Loud, né? 7 Da PEN, blá, blá. Qual que você tem que fazer no early game? Qual que é o ícone de early game aqui pra você conseguir jogar de boa? Da Loud. Da Loud é trocar, eles vão trocar o começo, tipo, do jogo, porque ele não tem como fightar no começo, por tudo que eles conseguirem de recurso, mano. Eles vão jogar pra dinheiro full. Então, tipo, vai ter um Drake, eles vão trocar pra tentar, tipo, fazer alguma play do outro lado do mapa. Tipo, vai tentar, tipo, roubar campo, alguma coisa assim, forçar com vantagem numérica só. Eles fightam topside. Isso, exatamente. Ah, sim. Não tem como. Eu tô perguntando, tipo assim, eu entendi esse objetivo, mas como que você chega nesse objetivo? Qual que é o passo? O que você tem que fazer? Eles fightam pelo topside, eles não podem fightar bot. Tá. Sim, ele vai skipar, tipo, os Drakes pra tentar, tipo, divar o top, tentar criar recurso pro top, pra que ela troque sempre no jogo o mais rápido possível, tá ligado? E qual foi o erro da Loud aqui, então? Fightar bot. Então, o erro da Loud foi que lutou um 3v3 que não era pra lutar, tá ligado? Entendi. Então acabou no Rio a discussão, entendeu? Porque, tipo assim, mas eu entendi o seu ponto, Sam. Tipo, realmente... Só que quando você fala que é difícil você levar isso pro stage, é porque você tá treinando errado. Eu também acho. Não, mas o treino ele acontece, velho. Só que, tipo, quando chega no stage, o cenário é mais fechado, as brechas são mais fechadas. Sim, vocês jogaram, vocês sabem isso. Treina errado. Mas a gente não treinava como os treinos são hoje.
Essa é a grande... Mas o que você acha que a gente treina errado hoje? O que você acha que a gente treina errado? Eu tive o prazer de acompanhar o treino de 3 times. Então foram 6 times que eu vi treinando. Pra mim, e eu falei isso com os coaches que eu assisti o treino. Pra mim, a forma como o treino é errado. Porque a maneira como ganham os jogos, ela simplesmente não é replicável. Justamente porque no stage vai todo mundo jogar de maneira diferente. Então não é porque você ganha uma situação que a situação é certa. Não, mas isso, entendeu? 100%. Os treinos aqui, tipo, é uma merda. Tá 100%. Isso eu concordo muito com você. Então é isso. É tipo, hoje... Sim. Assim, achei que tu estivesse falando sobre modelo, tá ligado? Eu entendi. Caralho, Curi! Entendi. E não é de hoje não, né? Não é de hoje não. Há muito tempo já tá assim. É que, tipo, o problema é que tu virar e falar, mano, o draft deles tá ruim, tem que melhorar. Tu acaba sendo muito reducionista, velho, e não vendo realmente o problema. Esse cara aqui é muito inteligente. Todo draft dá... Qual que é o incondition da Loud? Sobreviver. Como tu sobrevive? Será que em vez de nível 3 de Sejuani que tu sobrevive? Então. E depois ficar parado, brigando os cantos. Não, lógico aí eu vou dar outro argumento. Mano, o Tim tomou gap solo pro Hammer. Ele tá 0-7, viado. Ele tá 0-7, ele tomou gap. Entende? Tipo, beleza, não, tudo isso faz você perder. Eu concordo. Eu odiei a rotação de Sejuani e Jinx. Sim. Mas existe uma diferença de planejamento de time aqui. Mas a pergunta não é como, tipo assim... Mas aí, tipo assim... Mas a Loud vai pro draft melhor... E, tipo, melhor entre aspas, né? Vai pro outro Ninguém deixa você falar, mano. Deixa você falar, mano. O cara pega N e por que eles não ganharam? Se eles são tão melhores. Não, sim, aqui eles erraram, 100%. Mas qual o ponto? Tipo, então, esse é o meu ponto. Esse é o ponto. Não, mas eu não digo, mas tem janela. Deixa você falar, mano. Os times não conseguem, tipo, explorar, ser disciplinado o suficiente pra entender. Então tem que treinar, porra. Seja disciplinado, caralho. Fora, os caras conseguem. Só que, tipo, eu não acho que a gente, tipo, não treina, não pensa nisso. Todo mundo sabe disso. Tipo, quem botar pra assistir vai saber disso, velho. Sabe disso, que tá no competitivo. Ninguém é... Pô, eu acredito que ninguém é tão bobo assim. Todo mundo sabe que tem micro janelas que o cara tem que explorar, certo? Só que o meu, tô dizendo que, no todo, você tomar decisão com base dessas pequenas janelas que você tem, é muito mais difícil do que um cenário que você só precisa jogar, velho. Esse é meu ponto. Então, mas tu entende que tudo que a gente tá falando o draft é relativo. Eu travei. E pra conseguir realmente ser bom no League, tu depende dessas coisas em que... 100%. eu caí, 100%, mas eu nunca discordei, isso é 100%. Nunca discordei disso. Tipo, tu tá achando, tu tá procurando o atalho mais fácil pra vencer. A gente tá procurando... É que eu acho que você também não tá procurando um atalho mais fácil. Eu não tô olhando, eu tô falando que é aqui, é o que eu tô vendo. A nossa região, ele tá falando que ele tá vendo, tá ligado? Quando eu tô olhando, exato, pô. Quando eu tô olhando a LCK... Mano, a gente é campeão mundial. Tinha campeão mundial. Cara, é que eu falei... no Brasil, por que vocês olhavam? Cara, a gente treinava no Brasil, porque a gente treinava 2 mapas por conta disso. Nossos treinos não rendiam tanto e não valia a pena, né? Desculpa falar assim, parece meu pai, mas é pura verdade. Então a gente gastava muito tempo fazendo VOD review, porque nós mesmos identificávamos os nossos gaps dos mapas, não é porque os outros times puniam a gente. Por isso que a gente ficava atrasado. Sim. Então a gente começou a treinar só 2 mapas por dia, porque nosso review era muito mais... E é aquele papo que eu já falei com vocês, da conversa que eu tive com o Saci há muito tempo atrás. Quando a gente foi no japonês, ele tava... aqui no Brasil ainda, não tinha ganho, e a gente falou do que a gente aprendeu no LoL e tal, e ele falou que ele ia tentar aplicar no Valorant e tal, e o resto é história, porque o cara foi campeão mundial, porra. Inclusive, no The Next Move que tem comigo com o Saci, ele fala sobre a época que ele falou que ele conviveu com o Exodia, e como ele usou isso para aplicar as coisas do Valorant, tipo, metodologia... essa parte de treino. Pô, a gente treinava com os times do Brasil, a gente também não tirava nada, tá ligado? O próprio Kami falou, mano, eles eram muito superiores aos times aqui na época. Então, como é que a gente melhorava? Só se a gente identificasse os gaps que a gente mesmo dava e os times não abusavam, entendeu? Que é o que ele tá falando aqui. Que é o negócio que eu falei pro Sami de treino e como treina. Eficiente do que treinar, né? 4, 5 mapas onde a gente não era punido e amassava todo mundo. Sim. Então, pra gente não valia a pena. Por isso que eu acho que essas discussões, assim... Quando a gente fala de draft e tudo mais, beleza, às vezes você faz um draft ruim, às vezes faz um draft ruim no sentido de, tipo assim, pô, você tá em desvantagem, né, você tem poucos gaps agora contra o draft que você tá jogando, então você tem que identificar isso antes, né, normalmente quando acaba o draft, e durante o jogo, o win condition ele sempre vai mudando, baseado nas ações do que tá acontecendo. Por isso que sempre tem que ter as pessoas falando e relembrando, tipo, sem parar qual que é o próximo passo. Qual que é o próximo passo. Então, cara, sei lá. Por isso que você chegou e falou, tipo, eu lembro lá, falando, quem é o shot caller de vocês, quando chegou no CBLOL lá pra falar, tipo, na época, tá ligado? Quem, tipo, toma decisão pra vocês, e etc, tá ligado? Exato, mas aqui eu falo, tipo... Só que aí tu vai olhar Loud e PEN, tá ligado? Aí, no momento 1, eu falei, 2-1 PEN, vai virar e a Loud vai dar first pick Thalia. Porque tu já sabe, tu tá vendo o jogo daqui, tu já sabe que as limitações dos jogadores, tu já sabe que os caras vão pegar. R$2. Companheiro revolta, em draft, a Pine não deixou a LoL, tua vontade a ser é toda.
viram muito para eles e meio que desconsideram o time que estavam enfrentando? Não sei, mano. É que eu acho que a PEN é só um time muito bom, mano. E a Loud também é um time bom, tá? Eu não acho a Loud ruim, como todo mundo fala. Eu acho a Loud um time bom. Eu não acho que eles estão na melhor forma. Mas, obviamente, tem muito pique de conforto que acabou passando pra Loud, tá ligado? Tipo, só que você não tem como banir tudo também. Especialmente nesse meta, mano. MF, Varus e Jax estão open no jogo 4, mano. É muita coisa, tá ligado? Você já sabe, tipo, como as coisas vão acontecer, tá ligado? Infelizmente, mano. E, tipo, mano, eu também era assim. É que quando eu fui pro Valorant eu mudei bastante, né, cara? Mas quando eu tava no LoL eu também era Me assim. caguei. Eu aprendi tanta coisa no Valorant que eu me arrependo muito de não ter feito quando eu tava jogando LoL. Em questão de treino, tá? Não é questão de performance treinado. É questão de como eu treinava, de como o time treinava. Mano, eu vejo os treinos que eu assisti, eu fiquei triste, viado. Eu também, mano. Os treinos que eu assisti nos últimos 2 anos... É tipo assim, o pessoal não tava treinando nada, mano. Então, mas é por isso que a gente vê esses erros no stage, tá ligado? Mas também não tô falando que é fácil, né? Não é fácil. E dava certo algumas coisas, isso que era mais bizarro. Todas as vezes que eu tentava falar, isso era, tipo, mal recebido, tá ligado? Então, Revolta, mas aí que tá. E eu acho que eu tive pouco contato com você. Mas eu via que você sabia das coisas, você entendia, mas era muito difícil você passar essa sua mensagem para o seu time também. Não falando do Exódia, né? Falando mais quando você foi lá pra Red. Não, eu digo isso, tipo, ano passado, tá ligado? Ah, tá. Tipo, é que assim... foi ano passado. Tipo, ano passado eu vi um treino em que eu tentei falar com os jogadores e eles falaram, mano, o LoL hoje em dia é muito diferente, isso aí que você tá falando... Eu tentei falar de win condition. E aí eles falaram, pô, não, win condition não existe mais. Tipo, como assim... Pô, se o cara deu uma janela, eu tenho que abusar. Não, se o cara falou isso, é loucura. Win condition não existe mais. Se o cara deu uma janela, eu tenho que abusar. Não é porque minha win condition é deixar meu wave de tal jeito que eu vou deixar de matar o cara porque meu wave vai ficar ruim depois, entendeu? Porque tava falando de uma play de 2 minutos depois, entendeu? E aí, tipo, o coach, ele veio falar comigo depois, falou, pô, o que você acha? Eu falo, mano, eu acho que é impossível vocês serem campeões. Impossível. E aí eu expliquei pra ele que, tipo, a coisa que eu via no treino simplesmente não ia acontecer no stage. Porque não tem como. Tipo, as pessoas não jogam. Vocês lembram? Quem é meu fiel e acompanha minhas lives fielmente, vai lembrar desse dia. Eu cheguei pra vocês e eu contei essa história aqui. Que eu fui assistir o treino. Como é que você assim? Ele fala sobre a época que ele falou que ele conviveu com o Exódia e como ele usou isso para aplicar as coisas do Valorant, metodologia, essa parte do treino. Pô, eles treinavam X do Brasil, eles também não tiravam nada, tá ligado? O próprio cara falou, mano. Bom, eu falei pra vocês desse lance de win condition. E aí passou um dia, e o Bwipo deu uma entrevista falando de win condition. E todo mundo do cenário começou a falar de win condition. E eu virei pra vocês e falei, mano, eu acabei de ver a pessoa que falou pra mim que o win condition não existe, reagindo ao vídeo do Bwipo e falando de win condition. Então, tipo assim, o problema não é o conceito do jogo, o que a pessoa acredita. O problema é que ele não quer acreditar no brasileiro falando, tá ligado? Ele quer acreditar no gringo, pô. Então foda-se essa merda desse cenário. Vai tomar no cu. Você tem que jogar de acordo, sacou? E se você não entende isso, você não vai conseguir ganhar. Cenário de merda. O win condition, ele alterna, né, cara? Ele é muito... No LoL, né? No Valorant, obviamente, não... O Valorant é diferente por conta dos defaults padrões. Adaptação durante mid-round e tudo mais. No LoL, você não tem esse timing muito grande de pensar. Sim, então você tem que já saber antes. E pra você saber antes, você tem que treinar pra conhecer, né? Pra viver situações que você... sei lá, que cresce o seu limite ali, né? O Blitz é muito bom aqui. Blitz é muito... E é isso. Tá aparecendo então os vídeos recomendados dos dois lados da tela. Você pode escolher o que assistir, eu recomendo. Inclusive você pode se inscrever no canal nesse botão do meio. Valeu quem acompanhou e até Quero ver esse vídeo aqui, beijo mano. lá, hein?